Super boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom estar com vocês aqui nessa segundona. Desculpe o meu atraso, mas como vocês podem ver, hoje eu não consegui nem me arrumar para estar aqui com vocês. Estava ali ajeitando o Henrico até agora, então foi uma correria só. Só pude sentar aqui e ligar o celular, não deu tempo de fazer nada, na dica de nada. Então quem for entrando já vai me falando sobre a minha imagem, já vai falando sobre o meu áudio, se tá tudo certo com vocês, pra vocês, tá bom? Para que a gente possa começar a nossa live. Se vocês estão me escutando bem, se vocês estão me vendo bem, sejam todos bem-vindos para quem tá entrando agora. Semana passada, infelizmente, eu não pude fazer a nossa live por causa de um imprevisto aqui em casa, tá bom? Infelizmente isso acontece. Tento fazer o máximo possível para que isso não ocorra, mas segunda-feira não teve outro jeito e precisei cancelar a live. Mas hoje eu tô aqui, embora os minutinhos de atraso, mas hoje eu tô aqui para que a gente possa falar sobre os dois temas que foram escolhidos da vez passada. Eu nem coloquei os temas ontem, aberturas de temas ontem, para que a gente não deixasse de lado aqueles temas que foram escolhidos na semana passada, tá bom? Então, para quem tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá bom? Para que a gente possa iniciar a nossa live. Da onde que vocês estão falando? Cadê vocês? Por onde vocês estão? Contem para mim. Hoje nós temos dois temas, né, que vocês escolheram. Nós temos o tema estava tudo maravilhoso, tudo certo para dar certo, mas ele não quis mais, e agora o que eu faço? E como ser mais interessante. Dois temas que vocês escolheram. Para quem tá aqui a primeira vez, meu nome é Anili Mancuso, eu sou psicóloga, tá bom? Então eu trabalho com relacionamentos há bastante tempo aqui no Instagram e todo domingo eu faço uma postagem e abro as opções para os temas da segunda-feira da live, né? Para a live de segunda-feira. E na semana passada, esses foram os temas mais votados, mais curtidos nas postagens. Esses dois temas. E hoje eu vou falar sobre eles, já que na segunda-feira passada eu não pude fazer a live, tá bom? Então a gente já vai começar. Olha quanta gente, cada galera do Brasil todo. Eu adoro essa parte, como vocês sabem, quem sempre tá aqui comigo sabe que eu adoro essa parte de ver aonde vocês estão, por onde vocês estão. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Itu, São Paulo, Santa Catarina, Brasília, Teresina, Rio Grande do Norte, Praia Grande, São Paulo, Fortaleza, Governador Valadares, Rio Grande do Sul, Liberdade, Arthur Nogueira, São Paulo, Sergipe, BH, Hidrolândia, Angra dos Reis, Jundiaí, Curitiba, Petrolina, Manaus, caramba, Congonhas, Jacobina, Salvador, Itaguaçu, Bahia, Distrito Federal, Piranhas, Alagoas, Austrália, olha só, a Austrália tem um fuso gigantesco com a gente aqui, Araxá, Olho d'Água das Flores, Alagoas, essa cidade é nova aqui, Pernambuco, Pato Branco, Nazarezinho, Guaíba, Rio Grande do Sul, Penedo, Alagoas, Porto Alegre, Renan, Rondônia, Fortaleza. A Austrália tem um fuso gigantesco, né? Agora já é de manhã, já é pela manhã já. Mas que bom que você tá aqui com a gente, para que a gente possa falar, para que a gente possa conversar, para que a gente possa trocar nossas ideias e para que a gente possa, o que eu falo que é muito nosso objetivo, um incentivar o outro, a gente trocar as nossas energias positivas, né?
que eu acho que são tantas pessoas, cada uma de um lugar, cada um de um estado, cada um de um lugar desse mundo, e a gente possa estar aqui trocando essas energias positivas. Tem gente aqui de pertinho de mim, Nova Mutum, Mato Grosso. Para quem não sabe, eu estou no Mato Grosso também, né? Então, muito bom ter gente daqui de pertinho. E aí, vamos começar os nossos temas de hoje. Quero saber de vocês. Quem hoje sofre ou está recém superando um término de relacionamento? Porque o primeiro tema, o tema mais votado para essa live, né, que seria na semana passada, mas para essa live, é o tema tinha tudo para dar certo, mas ele foi embora, mas ele terminou comigo. E agora, o que é que eu faço? Então contem para mim, quem é que tá sofrendo por alguém? Quem é que levou um fora? Vamos usar essa palavra, eu não gosto muito, mas quem levou um fora, levou um bolo? Quem simplesmente resolveu seguir um outro caminho, ou quem está conseguindo superar, já passou por isso, passou por esse sofrimento e agora está conseguindo se reerguer, se levantar, ver que a vida tem sim sentido, que a vida pode sim voltar a ser colorida. Contem pra mim, quem está passando por essa situação? Tem muita gente nessa situação? Alguém falou que eu tô mais morena. Na verdade, eu não sei se eu tô mais morena ou se eu tô bagunçada hoje, porque olha aqui, não deu nem tempo de eu me arrumar pra fazer live pra vocês. Expliquei no início da live que eu simplesmente sentei aqui pra fazer de tão corrida que tava. Antes tava ajeitando o Henrico, ele tá tendo que tomar remédio e ele não tava querendo tomar remédio. E eu tenho que dar no horário certinho. E foi aquele fuzuê. Na hora que eu vi, já tava no horário da live. Eu falei, meu Deus do céu. Ou eu sento lá, ou eu não faço live de novo. Aí eu resolvi sentar assim mesmo, do jeito que eu tava, para que a gente faça a live. Términos de namoro não são fáceis, né? A dor faz parte da nossa vida em vários momentos. E óbvio, quando alguém resolve terminar com a gente, quando alguém resolve seguir um outro caminho, essa dor é inevitável. A dor é terrível, a dor é sufocante, a dor é esmagadora, é algo que acaba deixando a gente sem energia. Eu falo que a gente olha para a vida e o mundo tá preto e branco, o mundo tá sem cor, as coisas não têm mais graça, nada tem mais graça, né? E parece que a gente não vai encontrar mais essa graça, que nós somos insuficientes, que nós não temos valor, que nós não temos qualidade nenhuma. Então tudo fica sem graça, tudo fica para baixo, tudo fica preto e branco. E essa dor, ela vai fazendo cada vez mais nós ficarmos ali num casulinho, né? E a gente vai se sentindo pequenininho, pequenininho, pequenininho. E aquela sensação de insuficiência, ela só vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando conta da gente. Mas o que a gente tem que entender é que a dor, o sofrimento, ela faz parte, né? Fazem parte da nossa vida, não só quando a gente termina um relacionamento, não só quando alguém termina com a gente, quando alguém trai a gente, quando alguém dá um fora, quando alguém rejeita, quando alguém não quer ficar com nós. Muito pelo contrário, nós adultos passamos isso diversas vezes na vida. Crianças também passam. Na verdade, assim, amadurecer dói. E toda época da vida que nós estamos amadurecendo, desde bebê nós amadurecemos. Toda vez que a gente vai virar um ciclo em que a gente cresce, que a gente deixa de chupar chupeta, de mamar na mamadeira, tudo isso é um amadurecimento e é um sofrimento, né? E toda vez que a gente precisa fazer essa inversão, toda vez que nós precisamos fazer essa virada de chave, existe esse sofrimento. Então, o que nós precisamos entender é que nós, adultos, estamos sujeitos a passarmos por esses sofrimentos. Que nós estamos sujeitos o tempo todo a passar por essa dor. E nós não vamos conseguir escapar dela. Nós não vamos conseguir o tempo todo jogar ela para escanteio. Às vezes nós conseguimos sim. E eu sempre falo para vocês, é muito bom
quando nós possuímos amor próprio, quando nós possuímos autoestima, quando nós nos cuidamos, nos valorizamos, porque nós nos poupamos dos sofrimentos desnecessários. Que é aqueles sofrimentos que a gente consegue pegar as pessoas que não querem estar com a gente, que a gente se liga, que a gente se toca e a gente vai se afastando dessas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente sofre por bobeira, a gente sofre por várias vezes a mesma situação, por imaturidade, por ficar dando murro em ponta de faca. Então, esses são os sofrimentos desnecessários. Porém, nós não conseguimos escapar desta dor, nós não conseguimos escapar do sofrimento da nossa vida. Nós iremos passar por ele quando nós perdemos alguém, um luto, né? Seja um término, seja alguma coisa um pouco mais dolorida, um pouco mais triste. Enfim, tem trocentas coisas na nossa vida que geram sofrimento. E nós, quando nós estamos passando no término, a gente sente muitas travas, a gente tem muitos bloqueios, né? E a gente vai colocando a tristeza sempre como uma vilã. A gente sempre julga, a gente sempre rotula essa tristeza como algo muito ruim, né? E nós queremos de toda forma escapar dela. Então, todas as vezes, se eu abrir caixinha de pergunta aqui no Instagram, diariamente, todos os dias, se eu não deixar por 30 dias de abrir um dia, eu coloco a minha mão no fogo. Se algum dia não tiver a pergunta assim: ele terminou comigo, como que eu faço para esquecer ele? Tá doendo muito, como que eu faço para esquecer ele? Quero esquecer ele, como que eu faço? Toda vez que eu abro a caixinha de pergunta, tem essa pergunta. Todo dia no meu direct tem diversas perguntas do como que eu faço para esquecer, tá doendo, eu não quero que doa, como que eu faço para acabar com essa dor. E na verdade, nós não temos que ficar preocupado em como escapar da tristeza, em como não sentir tristeza, porque na verdade não existe isso, nós não devemos querer isso, porque isso não é bom para nós. A tristeza, assim como tudo na vida, tem um porquê. A tristeza, ela é uma ferramenta. Ela ajuda a gente a elaborar o luto que nós estamos passando. Anile, luto? Ninguém morreu. Ninguém morreu, ok. Mas quando nós terminamos um relacionamento de muito tempo ou de pouco tempo, é como se alguém tivesse morrido. Porque a pessoa sai da nossa vida, aquela rotina que nós tínhamos, né, que vocês tinham, toda aquela vivência, todos os sonhos, os planejamentos, tudo aquilo que existia, não existe mais. E você vai precisar aprender a viver sem aquela pessoa. Então, na sua vida, você vai precisar viver sem aquela pessoa, zerar a sua vida sem aquela pessoa, né? Então, é falado como um luto. A dor é de um luto, porque você não tem mais aquela pessoa. Então, por isso que essa tristeza está ali, porque ela ajuda a digerir, porque ela ajuda você a elaborar todo esse processo. A tristeza é uma ferramenta, a tristeza é uma bengala. Não é à toa, né? Às vezes não, sempre eu vejo pessoas querendo escapar desses sentimentos, né? O sofrimento, a tristeza, a angústia, a ansiedade, quando na verdade o que nós precisamos é entender o que está acontecendo com nós, é aceitar o que está acontecendo com nós. Gente, aonde já se viu nós termos um relacionamento, nós convivermos com uma pessoa, seja 1, 2, 3, 5, 6 anos, e quando esse relacionamento terminar, eu querer esquecer ela da noite pro dia, eu querer anoitecer e amanhecer como se essa pessoa não tivesse existido na minha vida. Isso não existe e é o que a maioria de vocês querem. Você viveu com aquela pessoa, você criou planos, você teve uma vida, você tem memórias guardadas com aquela pessoa.
Primeiramente, que você não vai esquecer aquela pessoa. Então, se você tiver um acidente, bater com a cabeça, só se acontecer alguma coisa você perder a sua memória. Mas esquecer, você não vai esquecer. O que vai acontecer é que com o passar dos dias, você vai conseguindo viver a sua vida, conseguindo se reerguer, se reconfigurar na sua vida de solteira, voltar a ver a vida de uma forma mais interessante, conseguindo ter novos planos, reconfigurado, readaptado e a sua vida editada para você agora, e outras pessoas, outros planos, outras situações vão se tornando tão importantes ou mais importantes que essa pessoa e a vida que você tinha com essa pessoa, e essa pessoa vai ficando para trás. Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo, isso necessita de tempo, isso precisa de um período. Você não é um robô, você não é um celular, você não é um notebook, você não é um MacBook, você não é essa tecnologia que nós estamos acostumados, que simplesmente a gente manda, a pessoa recebe, que o que a gente quer, a gente compra, chega, a gente pede, está aqui na minha porta, na hora que eu quero. Não é assim. Nós somos seres humanos e a gente precisa de um tempo para elaborar. Esquecer como se essa pessoa nunca tivesse existido na minha vida, não vou ter. Isso não vai existir. Mas eu lembrar dela sem dor, lembrar dos momentos bons, lembrar o que a gente viveu, lembrar que talvez ela possa ter vindo para somar ou talvez nem tanto, porque às vezes tanto nós como as pessoas que nós nos relacionamos, nem sempre são pessoas que vêm só para ser ponte, né? Às vezes algumas pessoas elas são obstáculos, às vezes algumas pessoas elas são... Nós podemos ser isso na vida das pessoas também, né? Nós não somos a vida inteira sempre pessoas positivas na vida das pessoas. Eu, por exemplo, dos meus relacionamentos, eu nunca fui a melhor pessoa sempre. Eu já fiz coisas que não foram bem legais, eu já fiz coisas que hoje eu penso, poxa, não precisava ter sido daquela forma, como já fizeram comigo, né? Então, a gente não vai esquecer dessas pessoas, mas a gente lembra delas sem a dor, sem o sofrimento, mas nós lembramos o que aquilo agregou ou o que aquilo trouxe de ensinamento para nós, tá bom? Então, quando a gente tem esses términos, quando a gente tem esses choques do tipo, tinha tudo para dar certo e agora o que eu faço? A gente precisa entender esse processo da tristeza, esse processo do luto, esse processo da elaboração. A gente não tem como escapar, a gente não tem como simplesmente fingir que nada aconteceu, principalmente se existia um sentimento, principalmente se já existiam planos, se já existiam filhos, enfim, se já existia uma caminhada desse casal, desses parceiros. E outra pergunta muito importante, que na verdade não é pergunta, é uma reflexão que até eu coloquei aqui, que eu adoro fazer e adoro que vocês façam, é que quando a menina escreveu lá pra mim, eu nem lembro que seguidora que foi, no dia da live semana passada eu lembrava o nome dela, agora eu não lembro. Mas quando ela colocou lá pra mim esse tema, na hora me veio na cabeça assim, tinha tudo pra dar certo, estava tudo ótimo pra você. Mas e pra pessoa? Quem te garante que estava tudo certo? Temos pontos de vista diferentes, temos gostos diferentes. Cada um tem uma forma de ver os relacionamentos diferente. Às vezes, tinha tudo para dar certo para você. Na vida que você está vivendo, na sua fase de vida que você está vivendo, no período da sua vida. Mas talvez para essa pessoa, não. Não é que para você estava tudo perfeito, lindo, maravilhoso, que para outra pessoa está tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Às vezes para outra pessoa está tudo péssimo, horrível, terrível, uma merda e ela não quer relacionamento nenhum. Mas isso não quer dizer que você não tem valor, que você é uma péssima companhia, que você não merece ter alguém.
Mas às vezes é a pessoa que não está num bom momento de vida. Às vezes é a pessoa que não tem maturidade para lidar com os conflitos de um relacionamento. Quando eu falo de conflitos de um relacionamento, falei isso na live anterior. Eu não estou falando de DR, eu não estou falando de briga, eu não estou falando de discussão, estou falando de diferenças. De diferenças financeiras, de diferenças culturais, de diferenças familiares, de diferenças do trabalho. Esses conflitos que a gente tem que lidar dia a dia, que são os básicos de um relacionamento. Eu trabalho até 6 horas e ele trabalha até as 9 horas, eu ganho mais e ele ganha menos, ou seja lá o que for. Algumas pessoas não querem lidar com esse tipo de conflito. Algumas pessoas não querem sair da zona de conforto delas para lidar com isso. Elas não querem abrir mão de nada delas para ter alguém na vida. E o que elas procuram? Elas ficam ali futricando, procurando, se relacionando e vazando, se relacionando e vazando, se relacionando e vazando, que são as relações gasosas que simplesmente pluf, né? Elas acabam, simplesmente ninguém vê. Elas começam e acabam que ninguém vê, que é o que acontece hoje. Que elas vão procurando o que dá menos trabalho. A pessoa que dá menos trabalho. O relacionamento que dá menos trabalho. A pessoa que não vai querer morar junto, a pessoa que não vai querer casar, a pessoa que não vai querer ter filho, a pessoa que não vai fazer, que não vai querer dividir questões financeiras, isso e aquilo, enfim. A imaturidade gera isso numa pessoa. A imaturidade faz com que essa pessoa se isole, faz com que essa pessoa não queira se relacionar. Então, primeiro de tudo não, porque a gente já tá no segundo ou terceiro de tudo, né? Que eu já falei vários primeiros de tudo. Pare de se culpar. Tinha tudo pra dar certo pra você. Mas se não deu certo, a culpa não é sua. Não necessariamente sua. Existiam 2 pessoas nesse relacionamento. Você e a outra pessoa. Para que desse certo, precisava do esforço dessas 2 pessoas. E algumas pessoas não querem. Vocês, hoje, que estão solteiros, vocês sabem o quanto está difícil mesmo se relacionar. O quanto hoje as relações estão líquidas. E aí falaram sobre as relações líquidas, alguém mandou nos comentários. E a gente até atualizou hoje esse termo, relações líquidas, porque líquido você vê, você pega, né? Você consegue pegar o líquido, você consegue sentir. E atualizou para o gasoso, porque o gasoso simplesmente você não vê. As relações elas estão começando e terminando tão rápido, elas simplesmente pluf, que o termo foi atualizado. Foi por isso que eu falei sobre as relações gasosas, de tão difíceis que tá. Porém, existem pessoas que elas querem se relacionar. Existem pessoas por aí que elas querem ter algo concreto, duradouro, algo saudável. Você precisa achar. Você precisa procurar pessoas assim. Você precisa parar de se enganar. Você precisa parar de querer ficar tampando o sol com a peneira. Porque toda vez que você tampa o sol com a peneira, você acaba se queimando. Você acaba se queimando. Então, ter aquele autoconhecimento de saber o que você quer, aonde você quer chegar, que tipo de relacionamento que você quer, faz com que você consiga peneirar. Poxa, isso aqui dá pra mim, isso aqui não serve pra mim. Isso aqui, infelizmente, não vai servir pra mim lá na frente, porque lá na frente não vai valer a pena. Essa pessoa não vai dar o que eu quero. Então, é muito necessário. Isso não é egoísmo. Isso não é egocentrismo. Mas é só saber o que eu quero. Eu não estou falando para que vocês procurem a pessoa perfeita, o príncipe encantado, a pessoa que se molde em você. A pessoa que você olhe e fale, nossa, essa pessoa foi feita para mim. É a única pessoa que foi feita para mim. Porque isso não existe. Não existe a única pessoa certa. Mas existem várias pessoas certas para várias fases da nossa vida. Que nós podemos escolher ficar com elas e elas escolherem se esforçar para ficar com a gente. Uma pessoa moldada que simplesmente caia como uma luva na gente, não existe. Não existe.
E às vezes a gente fica insistindo, procurando isso, insistindo essa pessoa perfeita, quando nem nós somos perfeitos para ninguém. Nem nós nunca seremos perfeitos para ninguém. E a gente deixa passar, enquanto a gente fica procurando isso, tantas oportunidades boas, tantas pessoas boas, que a gente poderia muitas vezes ter ali tido um relacionamento bacana. Então, acho que a gente precisa muito ter esse bom senso, a gente precisa ter muito esse equilíbrio na hora de se relacionar com as pessoas. Nós nunca vamos encontrar alguém perfeito, alguém extremamente moldado pra gente, mas nós precisamos sim ter o autoconhecimento, nós precisamos sim saber o que queremos, o porquê queremos, para que a gente saiba quando a gente está se relacionando com alguém, o que aquela pessoa pode entregar para nós, o que aquela pessoa não vai entregar para nós e do que ela não vai entregar, o que eu estou, o que eu abro mão. Porque relacionamento é assim. Quando você se relaciona, você abre mão de diversas coisas. Isso não é ser uma relação tóxica, né? Nós não podemos rotular como relação tóxica. Relacionamento é assim. Você abre mão de diversas coisas. Por quê? Porque é isso aí, cara. Você tá se relacionando com outra pessoa, às vezes não cabe mais você ir em tal lugar, não cabe mais você fazer tal coisa, e aí você tem que diminuir as suas idas, aí você vai perdendo pique, e é assim mesmo. Isso não quer dizer que é abusivo, que é tóxico, só quer dizer que é relacionamento e que os dois precisam fazer para que aquele relacionamento possa acontecer. Isso é investimento, né? Então eu acho que nós precisamos ter essa sabedoria, tá bom? E para que você possa se reerguer quando acontece, né, esses términos, quando acontece simplesmente da pessoa abandonar o barco, vamos falar assim, partir para outra, ou simplesmente falar que não quero mais, a gente precisa entender que a gente tem que se resgatar, né? Porque aquele sentimento de insuficiência, aquele sentimento de impotência é muito grande. Por isso que eu falo que não adianta simplesmente a gente querer que da noite pro dia tudo aconteça, que da noite pro dia tudo se ajeite, né? Que não, a gente precisa começar a criar novos hábitos, a gente precisa criar uma nova rotina para que a gente possa de novo ver o que a gente tem de bom, ver o que a gente tem de valor, o que ficou ali da gente, porque o nosso valor, as coisas que a gente tem de bom, os nossos sonhos individuais, enfim, tudo ficou. A pessoa não levou com ela, nós não podemos deixar que a pessoa leve com ela, muito pelo contrário. Então, tem diversas coisinhas que nós podemos fazer. Por exemplo, conversar com pessoas que nós gostamos, pessoas que nos querem bem de verdade, né? E não pessoas que fiquem trazendo notícias da pessoa que não tá mais com você. Pessoas que fiquem contando, eu vi fulano de tal fazendo tal coisa. Eu vi fulano de tal com não sei quem. Você viu que o fulano de tal postou? Manda print. Então, eu acho que esses não são um tipo de pessoa, esse não é o tipo de pessoa que queira o seu bem. Porque quanto mais você se afasta dessa pessoa que se foi, quanto mais você deixa de stalkear, quanto mais você deixa de fuçar, quanto mais você deixa de saber da vida da pessoa, é mais fácil para você se reerguer. É mais fácil para que você se volte a viver, né? Vamos falar assim, volte a ver cor na vida. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as pessoas que a gente tem ao redor. Mas falar dos sentimentos, aceitar aquela tristeza que eu estava falando lá no início da live, falar sobre ela, mas também colocá-la no lugar dela, no sentido de não deixar ela te dominar, porque a tristeza é um troço que eu sempre falo para os meus pacientes, ela é um troço confortável, gostoso, né? Quando a tristeza vem, o que a gente tem vontade? Que quem nunca fez isso aqui vai me contar, quem nunca, que eu duvido. A tristeza quando vem, a gente tem vontade de pegar um travesseiro, abraçar e ficar na nossa cama. Quem nunca fez isso? Essa é a nossa vontade. E quando a gente faz isso, pra gente sair dali, é difícil, porque é aconchegante. É gostoso ficar ali.
é sofrido, mas é gostoso ficar ali. E é isso que nós temos que tomar cuidado. E é aí que a gente tem que pôr a tristeza no lugar dela. É aí que eu falo que a gente não pode deixar a tristeza dominar a gente. Nós precisamos controlá-la. Ela está ali, ela é forte, ela é dolorida, ela é intensa, mas nós não podemos deixar que ela invada a gente 24 horas por dia, que ela fique na gente 24 horas por dia, fazendo com que a gente anule todo o resto da nossa vida. Tá bom? Então a gente tem que cuidar. A gente fala sobre ela, a gente conversa com os nossos amigos, com os nossos familiares, com um profissional da saúde mental, um psicólogo, se você puder, se você tiver, se você achar necessário, seria super importante. Mas converse sobre todo esse sentimento, sobre esse mix de sentimentos, de emoções que você está tendo, porque é extremamente importante. É uma forma de você elaborar tudo isso também. Não adianta você ficar fingindo que nada está acontecendo, que você é blindado, que você não sente, que não adianta, porque isso é pior. Quem não vive o luto, de luto fica. Eu sempre falo aqui para vocês. Então é importantíssimo, né, que nós que a gente fale sobre tudo isso. É importante também que a gente volte a focar na gente. O que é esse focar? A fazer coisas positivas pra gente, né? Então, volte a se olhar, volte a ter pequenas metas, como coisas que você deixou lá pra trás, que você gostava muito de fazer. Eu preciso que você volte a acreditar em você. Porque aquela questão da insuficiência, da impotência, do desvalor é muito grande. Então eu preciso que você comece a fazer passinho por passinho, porque você vai conseguindo concluir as suas metas, você vai conseguindo dar os check, né? Consegui, conquistei, fiz, etc. Isso vai fazendo com que você se sinta potente, isso vai fazendo com que você se sinta bem, cada vez mais se sentindo valorizada, você vai vendo que você tem valor, se sente potente, suficiente. Então é isso que eu preciso de você. Sempre cuidando para que você não fique se sabotando. O que é a sabotagem, né? A sabotagem é o stalkear. Eu acho que o stalkear acaba fazendo a gente gastar muita energia no que a gente não deve. Eu tenho alguns pacientes que, para que a gente possa se reerguer, a gente faz muito trabalho voluntário, né? Trabalho com pessoas bem simples que precisam de uma palavra amiga, de uma visita, seja lá o que for. São pessoas que têm um trabalho voluntário e vão visitar pessoas que estão péssimas, que são muito pobres, que precisam de alguma ajuda. E isso faz com que a pessoa que está enlutada se sinta um pouco melhor, né? Ela consegue ver a vida dela de uma forma diferente. Então a gente precisa fazer essas movimentações. Então voltar a focar em você, falar dos seus sentimentos, estar com as pessoas que gostam de você e querem de verdade te ajudar, se aproximar dessas pessoas que são bacanas, estar com elas o máximo que você pode. Tá bom? Bora pro segundo tema? Hoje eu esqueci de trazer minha água. Vim tão corrida pra cá que eu esqueci de trazer minha água. O tema que eu deixei pra segundo é aquele tema que eu sempre quero falar com vocês de uma maneira reflexiva, né? É aquele tema mais curto, mas é aquela reflexão que eu quero fazer com vocês. Como ser mais interessante, né? Eu acho que não existe uma regra, eu acho que não existe uma receita, assim como nada que eu falo aqui pra vocês, e eu sempre falo isso pra vocês, né? Não existe uma receita, segue isso aqui que você vai ser mais interessante, e a partir do momento que você conseguir fazer tudo isso, você vai arranjar alguém. Eu acho que as coisas não são assim. E às vezes até vendem esses passos por aí, vamos falar, né? Vendem no sentido de não vender, assim, na palavra, mas
passam muito, sigam os passos, sigam isso, sigam aquilo, e eu não concordo muito, porque eu acho que a gente sempre tem que avaliar o contexto, né? E vocês sempre veem ou escutam eu falar sobre o contexto na caixinha de pergunta que as pessoas me fazem algumas perguntas, eu sempre falo sobre, gente, avalia o contexto, cada um é de um jeito, cada situação é de uma forma. Mas uma das coisas mais importantes que a Nili, não só a psicóloga Nili, mas principalmente a Nili, porque quando eu tô aqui, né, dando conselho, não sou a psicóloga, eu acho, nós termos um sentido de vida. Por que eu vivo? Para que eu vivo? Eu acho que não tem uma coisa mais desinteressante numa pessoa do que aquela pessoa que não tem com o que se preocupar, que não tem objetivos, que vai acordar amanhã, por exemplo, e ela não tem programação pro dia dela porque ela simplesmente não tem o que fazer, que ela não tem sentido para a vida dela. Eu acho que mais do que ser uma pessoa interessante, quando nós temos sentido de vida, nós nos vemos como uma pessoa interessante. A nossa vida se torna interessante pra gente. Nós temos amor próprio. Nós temos prazer em viver. Nós conseguimos entender, eu tô com meu nariz descascando. Nós conseguimos entender qual que é a diferença que nós fazemos no mundo. Qual que é a diferença que você faz no mundo hoje para as pessoas que estão ao seu redor? Você sabe? E eu acho que isso é o que mais nos torna interessante. Tem coisa mais chata do que a pessoa que fica o tempo todo esperando as outras responderem a mensagem que ela manda, que não tolera 1 hora de atraso da mensagem, que não tolera uma ligação não atendida, ou seja lá o que for. As pessoas vivem, as pessoas trabalham, as pessoas têm outras coisas para fazerem. As pessoas não vivem em função uma das outras. As pessoas vivem em função delas, da vida delas, do trabalho delas. Claro que afeto, amizade, família é muito bom. Eu vivo com isso, vocês veem minha vida que eu tô o tempo todo com gente. Mas eu não posso ficar o tempo todo em função de responder no WhatsApp. E a pessoa que não tem com o que se preocupar, ela não tolera que a pessoa não responde ela no dia. Gente, eu deixo a minha melhor amiga, às vezes eu demoro 2 dias para responder ela, 3. E às vezes ela me responde sem eu responder ela. E tá tudo bem, a gente se ama e tá tudo bem, ela entende. E às vezes acontece isso ao contrário, entendeu? Então, eu acho que ser mais interessante é você ter uma vida interessante para você. É você ter sentido de vida. É você acordar, saber o que você vai fazer naquele dia. Você ter metas para aquele dia. Claro que existem outras coisas que a gente pode agregar, que a gente pode falar. Eu acho que bom humor é uma coisa muito legal, né? Eu acho que tudo no equilíbrio. Lembre-se, né? A Nili fala muito, eu falo muito do equilíbrio e bom senso, equilíbrio e bom senso. Eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio e bom senso. Tudo tem que estar ali no equilíbrio e bom senso. O bom humor é muito legal. Tem coisa mais gostosa de estar com uma pessoa que faz você rir, que faz você gargalhar, que dá aquelas tiradas. Eu falo isso, eu falo palavrão. Às vezes na live eu não falo muito, porque às vezes as pessoas julgam muito. Mas eu sou a pessoa que fala muito palavrão, vocês não têm ideia. Que faço muitas brincadeiras com as pessoas que eu conheço, que tiro muito sarro, enfim, que faço isso. E eu prezo muito isso nas pessoas. Claro que com bom senso,
sem expor as pessoas. Então, eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Sempre ter um equilíbrio. A gente tem que ser sério. O que é esse sério? Escutar as pessoas quando elas falam, gente, Anile, tem coisa mais apavorante quando você fala pra uma pessoa assim, cara, olha só que legal, eu comprei essa caneta, ela é preta aqui e enfim, é branca aqui. Da outra pessoa olha pra você e fala, mas nossa, olha a minha, ela é florida, muito mais bonita que a sua, eu paguei não sei o que lá, nananana. Cara, tudo bem, só quis contar que eu comprei uma caneta. Então, assim, existem pessoas que elas não escutam, que elas só querem falar delas, que elas só querem mostrar o que elas têm, que elas só querem falar o que delas é melhor, enfim, que elas nunca têm defeitos. E isso não são pessoas muito agradáveis, né? Isso são pessoas um pouco desagradáveis de conviver. Isso não são pessoas interessantes. Elas podem até achar que as outras pessoas são desinteressantes e por isso que elas não escutam as outras pessoas. Mas não tem coisa mais gostosa na vida de que você olhar para outra pessoa quando você está conversando e ver que ela está te ouvindo, né? E ver que ela está te escutando de verdade e que ela não está só ali na sua frente esperando o momento que você vai acabar de falar para ela falar. Às vezes a gente perde um pouco isso e temos perdido um pouco isso, ainda mais com a tecnologia agora com o celular. E é chato, é muito chato. A gente precisa cuidar porque as relações elas vão ficando distantes, sabe? E a gente não pode deixar isso acontecer. Então, o que eu tenho falado aqui pra vocês é o que eu prezo, é o que eu acho e o que eu vejo que os meus pacientes, que as pessoas que se relacionam procuram nas outras pessoas e o que também as pessoas responderam na caixinha de pergunta que eu abri semana passada para fazer essa live falando sobre isso e que eu acho que é bacana. Só que essa questão do sentido de vida que eu tô falando pra vocês, eu acho que é o tudo, sabe? Porque dentro do consultório e aqui no Instagram, eu vejo que o que mais desinteressa as outras pessoas é uma pessoa que não tem nada para fazer, é uma pessoa que não tem amor próprio, é uma pessoa que se desvaloriza, é uma pessoa que não se cuida, é uma pessoa que está o tempo todo disponível para as outras pessoas, é uma pessoa que está o tempo todo em função das outras pessoas. E é muito legal quando você vê, quando você conhece pessoas que ela tem ânsia de cuidar das suas coisas, que tem prazer de cuidar do seu negócio, do seu trabalho, de crescer. Então, isso, né, que eu falo que é o sentido de vida, não só questões profissionais. Eu acho que quando a gente fala de sentido de vida, a gente está falando, nós estamos falando de todos os pilares da vida, tá bom? Ser corajoso e conseguir ali sair da zona de conforto, se arriscar, correr riscos e enfrentar, colocar a cara para bater é algo muito interessante também, é algo que as pessoas enxergam como interessante, né, nas outras. Então, poxa, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, sair da casa dos pais e pagar um aluguel, ficar sozinho, morar sozinha, tudo isso é amadurecimento, tudo isso é ser corajoso, né? Ser uma pessoa gentil, eu marquei aqui tudo o que vocês falaram. Ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa assertiva, ser uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente não é aquela que sabe de tudo, aquela pessoa CDF, não é isso. Mas é aquela pessoa que procura um pouco dos assuntos, que quando tá num lugar que não sabe do assunto, procura ouvir para entender pelo menos do que estão falando. Não precisa ser PhD no assunto, mas só saber por cima o que é, tal, para poder, né, não ficar ali meio que a ver navios. Então, ter essa inteligência, né, ter essa maturidade, o escutar e não só falar, o bom humor, a postura, a maturidade, né? Mas eu acho que isso tudo, ele vem, isso tudo o resto que eu falei, eles são frutos desse sentido de vida.
quando você tem um sentido de vida, quando você sabe a diferença que você faz na vida das pessoas, que você busca isso, que você amadurece cada vez mais isso, que você busca melhorar cada vez mais isso, todo esse resto vem porque você tem amor próprio, né? Você tem as suas coisas, você tem a sua autoestima, você sabe que a sua vida é interessante, você tem prazer pela sua vida e você não deixa a sua vida de lado. Essa é a minha reflexão. Eu não acho que existam 10 passos para você ser mais interessante. Eu não acho que eu vou numa live fazer você ser mais interessante, porque eu não sei o contexto da sua vida. Nós estamos aqui batendo quase agora 400 e poucas pessoas, com 400 e pouco contexto de vida, jeito de ser diferente, cultura familiar diferente, né? Então não tem como eu fazer você ser mais interessante. Mas eu posso falar que se você buscar um sentido de vida, se você saber a diferença que você faz, fazer essa diferença na vida das pessoas, saber que se você faltar um dia, que se você tirar férias, que se você uma semana for viajar, seja lá o que você fizer, você vai fazer falta para aquelas pessoas. Não que você não deva, mas é legal que as pessoas sintam sua falta. É legal que as pessoas se baguncem porque você não tá. Você faz a diferença. Isso é muito bom. Isso é bom pra gente. Isso é sinal que você é um bom profissional, que o que você tá fazendo faz a diferença, que o que você tá plantando tá dando certo. Tá bom? Ok. Essa é a minha live de hoje, essa é a reflexão que eu queria fazer para vocês. Eu sempre trago um tema denso, com teoria densa, e outro mais pra gente, mais curto, para que vocês possam refletir, tá bom? A live vai ficar salva, espero que o Instagram não me derrube, né? Porque tem dias que às vezes ele me derruba, mas a live vai ficar salva para vocês, para que vocês possam assistir depois. E eu sempre deixo lá para que vocês comentem falando para mim o que vocês acharam da live, para que semana que vem outras pessoas possam vir assistir a live a partir dos comentários de vocês, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês, bom resto de semana, fiquem com Deus. Desculpa, hoje eu atrasei, comecei a live 10 minutos atrasada praticamente, vim assim, ó, cheguei de cara lavada praticamente, mas não deu tempo de eu me arrumar, tive um imprevisto com o Henrico, mas consegui fazer a live, tá bom? Um beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê aqui no Instagram durante a semana, tá bom? Tchau, gente!